E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Firme e forte? Deus abençoe. Mais uma vez nós estamos aqui no 3D Podcast. Muito prazer, meu nome é o Alan. Esse é o meu amigo, pastor Eric. E aí, Eric? E aí, Ilan, como é que você tá? Tudo jóia? Firme e forte, como é que vocês estão, galera? A Deus, como é que vocês têm passado? Como é que tem sido os dias aí? Maravilhoso? Rapaz, nossa, tava com saudade do meu amigo aí, hein? No último podcast aí, meu irmão não pôde estar presente, mas, como eu disse, hoje ele está aqui de volta. Se vocês que acompanham a gente, né, sabem que a gente tem feito um trabalho aqui no canal, no YouTube. A gente postou alguns vídeos também sobre a Reforma Protestante. Vai sair o último vídeo ainda, fiquem ligados. Mas eu fiquei ausente aí na semana passada, não pude gravar. Mas, graças a Deus, Deus permitiu que hoje nós estivéssemos aqui para dar continuidade nesse trabalho. Eu estou muito feliz, cara, ter voltado. Eu também estou feliz com o seu retorno. Como se diz, né? Amor sem beijinho, bochecha sem crauzinho, o Eric sem o lanzinho. Aí o Satanás fica doido, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos finalizar a nossa série sobre disciplinas espirituais. E outra coisa, ó. Nós temos percebido que tem caído o número de pessoas que têm assistido os podcasts. Então volta lá, se você não assistiu o último, assiste. Eu tenho certeza que vai edificar demais a sua vida. Esse tema, irmãos, é um tema fundamental para todos os cristãos. Nós falamos sobre oração, como orar, nós falamos sobre como ler a Bíblia melhor, de uma forma que no seu dia a dia demos dicas práticas de oração, de leitura bíblica. O Eric gravou sobre o jejum. Você está perdendo. Então, depois que você assistir esse podcast, você volta lá e assiste os outros que nós gravamos. E hoje nós vamos finalizar esse tema falando sobre adoração. Verdade. E eu gostaria de agradecer o pessoal, porque no último vídeo eu falei assim que muitas pessoas estavam vendo os nossos vídeos e não estavam nos seguindo. Né? Eles assistiam até e não seguiam a gente. E deu uma mudada lá na galera que está seguindo, e isso é muito bom, pessoal, porque vocês seguirem esse canal do 3D Discipulado vai ajudar vocês a ficarem a par das novidades que estão sendo preparados para continuar edificando a sua vida, porque essa é a meta aqui, hein? Exatamente. O nosso intuito é derramar para além daquilo que nós estamos vivendo aqui. Derramar para vocês, para as pessoas que consumirem todo esse conteúdo que vai edificar a sua vida. Então nós entendemos que nós temos cultivado algo no Senhor que é edificante e nós queremos edificar também mais pessoas. Para edificar o reino, para fazer o reino de Deus avançar. Nós sabemos que para o nome de Jesus ser conhecido, nosso nome não precisa ser conhecido. Verdade. Mas nós estamos aqui expondo nós mesmos, né, para que o nome dele venha a ser glorificado. Somente isso, tá bom? Então, quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta aí embaixo, você está ajudando, cooperando com aquilo que o Senhor tem nos dado como missão, que é avançar o reino dele, avançar essa onda do discipulado, né, que nós cremos demais. Verdade. Então, assim, uma vez que nós estamos unidos nesse propósito, você vai se tornar um discípulo, nós vamos ser esse discípulo, e ambos vão um discipular o outro, que vão discipular outras pessoas. E Glória essa é a maior meta de todos. Então, adoração nesse dia de hoje. Não sai daí, porque depois da vinheta nós vamos dar sequência. Tamo junto. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, uma das coisas que nós mais ouvimos falar é que nós precisamos adorar a Deus. Na vida prática, como que isso se dá? Será que a adoração é só eu na reunião da igreja, eu tenho que ir lá, eu tenho que adorar, ou eu posso fazer de alguma outra forma? Existe um meio correto? Quais são as dicas práticas para a gente adorar a Deus de uma forma mais, entre aspas, eficaz? E tudo isso nós vamos abordar aqui sobre o que é adoração e de como que isso pode interferir na nossa vida, no nosso dia a dia e no nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa que eu queria para a gente entrar nesse assunto é o que é adoração, Eric? Gente, a primeira coisa que nós precisamos entender que a adoração ela não se baseia em um ambiente.
Tá? Então, assim, a gente pensa que para ser adorador eu preciso estar num ambiente onde esteja tocando louvor, alguma coisa assim. E, na verdade, não. Adoração, se vocês verem em um dos podcasts que nós gravamos aí com o Lipe, né, onde a gente falou da adoração, a gente disse que a adoração ela é um estilo de vida. Amém. Tá? Então, a adoração ela não é louvores, canções entoadas no culto. Faz parte, sim, mas não é a adoração de fato em si. A adoração é um estilo de vida. E, igual a gente falou nesse podcast, as pessoas elas pensam muitas das vezes que o louvor, né, é aquelas músicas agitadas, e a adoração são as músicas mais tranquilas. E o que nós aprendemos, até mesmo com o Lipe, ele falou pra gente, vocês podem conferir depois, eu vou deixar aqui no card, depois da descrição do vídeo, para que vocês possam ver. Ele disse assim que o louvor, né, a palavra louvor, ela significa elogiar a Deus por aquilo que Ele fez. Então, o que é o louvor? Quando eu estou louvando a Deus, eu estou elogiando Deus por aquilo que Ele fez. Mas e a adoração, Eric? O que é a adoração? A adoração é eu elogiar a Deus por aquilo que Ele é. Então, o louvor, eu sou grato a Deus pelas coisas que Ele tem feito, pelas coisas que Ele já fez. E a adoração? A adoração, eu estou adorando Deus por quem Ele é. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é zeloso, Ele é bom, Ele cuida de nós. Então, a adoração nada mais é que eu trazendo à evidência os atributos de Deus. Glória a Deus. E nesse contexto de adoração, um dos textos mais comuns, né, que nós entendemos que falam sobre essa temática é quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana. Esse texto é um texto que nos marca de uma forma tão grande em tudo que Jesus fala ali. Né? Se você abrir sua Bíblia, lembra da Bíblia, né? Então, se você abrir sua Bíblia em João 4, a partir do 22, Jesus ele fala o seguinte: vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma coisa que o Eric falou aqui, e Jesus deixa claro nessa passagem, que não existe lugar mais, cara. Sim. Antigamente o pessoal tinha aquele negócio de adoração no templo, né, onde para eles adorarem ao Senhor, eles tinham que ir lá no templo, construído lá por Salomão, depois reformado ali por Herodes, e lá prestava adoração, culto ao Senhor. Só que Jesus vem aqui e ele quebra isso, cara. A mulher samaritana reconhece que Jesus é um profeta e ela fala, mas não, onde que é o lugar de adoração? Uns falam que é no monte, outros falam que é em Jerusalém. E na onde que é esse lugar de adoração? Jesus está estabelecendo pelo menos 2 princípios aqui. Primeiro, ele está falando, olha, a adoração não depende mais do lugar. Não depende mais da geografia. Chegou a hora, ele fala assim, ó, vem a hora e já chegou. Ou seja, a partir de hoje, já não tem a ver mais com o lugar. Sabe por quê? Tem lugar que os lugares, os prédios, as construções humanas, elas têm restrições de acesso. Sim. Determinada forma que você estiver, você não entra em determinado lugar. Só que para a adoração de Deus, isso quebrou, cara. Porque agora você entra na presença de Deus, independente da forma que você está, e você pode adorar Ele ali. Aonde você estiver. Não tem mais lugar correto. Ontem eu citei um texto de Atos na pregação aqui, no domingo, onde o paralítico lá, o coxo de Formosa, ele estava na porta do templo. E ali João e Pedro passam e ele pede esmola, né? E Pedro fala aquela frase que muitas pessoas conhecem, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante-se e ande, em nome de Jesus. Por que aquele paralítico estava lá fora, aquele coxo? Porque ele não podia entrar, porque no templo não podia entrar pessoas imperfeitas. Só que Jesus quebra isso. Ou seja, pessoas imperfeitas, e esse é o segundo princípio que Jesus talvez está querendo ensinar aqui, que não se limita também a pessoas. Sim. A adoração não se limita a espaço geográfico, ou seja, não tem, para adorar tem que ser lá na igreja. É só aqui que tem a verdadeira adoração, porque aqui nós estamos todos reunidos, e Jesus quebra isso.
Não existe mais lugar. A adoração ela agora é em espírito e em verdade. Ou seja, Deus sonda os pensamentos, Ele sonda os corações e Ele sabe quem são os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. E fala mais, Deus está procurando gente assim. A gente costuma falar, né? Não, vamos buscar Deus. Vamos fazer. Se de fato nós temos que buscar o Senhor, né? No linguajar evangélico, não está errado. Mas a Bíblia também fala que Deus também busca alguém. Sim. E Ele busca os verdadeiros adoradores. E eu lembro de uma frase do Antônio Cirilo, em cima dessa passagem, que ele diz assim: é simples, gente. Se você quer achar Deus, é só você ser um verdadeiro adorador, que Ele te acha. Porque Ele está à procura. Legal. Então, não se limita ao espaço geográfico. E também não tem restrição de pessoas, porque, gente, para quem que Jesus entregou essa verdade? Para uma mulher que ela tinha 5 maridos e o outro que ela estava lá não era marido. Jesus não ensinou isso para os líderes religiosos, os santões, não ensinou isso para os seus discípulos que estavam com ele todos os dias, mas ensinou isso para uma mulher samaritana que já teve um punhado de maridos, 5 mencionados na Bíblia, e o que ela estava ainda não era. E olha a revelação profunda que Deus entrega para essa mulher. Então não tem a ver mais também com quão qualificado você é. Verdade. Mas como está o seu coração diante do Senhor. Então a adoração, você adorar a Deus pelo que Ele é. Foram rompidas algumas restrições. Então aonde você está, você pode adorar. E da forma que você está, você também pode adorar. Desde que o seu coração esteja inclinado para isso. É verdade. E uma coisa interessante, quando a gente fala sobre a adoração, sobre esse estilo de vida, né, é que Jesus, Ele não anunciou, igual o Alan falou, Ele não falou isso no meio da multidão. Ele não pregou essa palavra no dia da conferência dos 5 pães e 2 peixinhos. Ele não anunciou a respeito da adoração na ressurreição de Lázaro. Mas para uma mulher simples, humilde, samaritana, mulher que já tinha sido mulher de 5 maridos diferentes, estava com um que não era dela, ele decidiu falar isso para ela. Porque, é igual o Lan diz, não tem a ver, de fato, comigo. As qualificações. Com as qualificações, né? Com o meu eu, mas sim com o meu coração, com essa intensidade diante de Deus. Então, assim, o que a gente precisa pensar todos os dias é que a adoração não tem a ver comigo, com você. Ela tem a ver com Ele. E se Ele rompeu esse véu para que nós pudéssemos ter essa liberdade de adorar, meu irmão, por que você não está adorando ainda? O que está te impedindo de adorar? Talvez é aquilo. Por que nós estamos falando disso nas disciplinas espirituais? Às vezes as pessoas não adoram porque não sabem. Jesus, quando Ele vai conversar com essa mulher samaritana, Ele vai falar isso para ela. Vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Vocês estão buscando algo que vocês não conhecem. E muitas vezes a gente está assim. A gente está achando que está entregando uma adoração, mas a gente não conhece o Deus a quem está sendo adorado. A gente não sabe quem Ele é. E a adoração é saber quem Deus é. Exatamente, isso é totalmente importante, cara, para um próximo ponto, que é impossível eu oferecer uma adoração verdadeira a Deus sem encontrar nele prazer, cara. Porque é impossível você adorar alguma coisa sem ter prazer nela. E às vezes nós tentamos cometer isso. A gente tenta adorar a Deus sem ter prazer nele. Às vezes a gente tenta, não estou falando das circunstâncias, eu não estou falando de a pessoa passar por momentos difíceis, momentos de angústia, mas até mesmo isso, quando você encontra prazer em Deus, até nos momentos de angústia, eu vou levar a Ele toda a minha adoração. E até nos meus atos de questionamentos, também se torna um momento de adoração, porque Deus conhece o coração. Tem a ver com o adorador. Então, eu gosto de uma frase do John Piper, e ele diz assim que adoração, sem ter prazer naquilo, o nome disso é hipocrisia. É aquilo que os reis, né, que viviam, os reis do Antigo Testamento, principalmente na Babilônia, eles faziam com as pessoas. Nós vamos levantar uma estátua aqui e vocês vão nos adorar. E toda vez que tocar a trombeta, vocês vão se prostrar. Mas não acontecia isso com aqueles 3 jovens, por exemplo. E foi isso que levaram eles a passar por aquela fornalha. Por quê? Eles conheciam a Deus.
E independente do que Deus fizesse por eles, a adoração da vida deles não seria prestada a outro, entre aspas, Deus, mas somente ao Senhor. E eles falam assim, olha, nós não vamos adorar. Você pode aquecer a fornalha, se Deus quiser nos livrar, amém. Se Ele não quiser, nós não adoraremos você, ó Rei. Ou seja, eles encontraram algo em Deus, que além de que fizesse com que eles adorassem somente ao Senhor, fez com que ele deixasse de adorar qualquer outro Deus ou outro rei por qualquer circunstância. Porque justamente esse fato, eles conheciam o Deus pelo qual eles adoravam, estavam dispostos a morrer por isso. Então, a primeira coisa, você encontrou prazer em Deus, cara? Você tem alegria da salvação? Uma das coisas que o salmista Davi ele pede a Deus quando ele peca, Senhor, devolve a alegria da salvação. Cara. Me devolve esse sentimento, porque eu abandonei, eu pequei, eu caí. Então, uma das ferramentas de nós prestarmos uma adoração sincera ao Senhor é encontrar nele todo o prazer. Todo o prazer. E assim, a nossa adoração ela vai ser sincera. Ela vai ser verdadeira. Porque nós, de fato, estamos direcionando aquilo que nós mais temos de valor para aquele que é o único digno de receber. Interessante que quando você compra um carro novo, a pessoa fala aquilo para todo mundo. Fala dos opcionais do carro. Sim. Nossa, é vidro elétrico, é econômico, não tem ar-condicionado. Ele fala, ou seja, a pessoa tem tanto prazer naquilo, ela proporciona tantos sentimentos bons que o cara não para de falar. Ele Sim. senta no carro, ele entra, o carro está limpo, mas ele está lá passando tudo. Por quê? Aquilo proporciona para aquela pessoa prazer. Mas em Deus, será que nós encontramos o mesmo prazer, cara? Meu Deus. Será que nós encontramos esse prazer que nós temos nos bens materiais e nós prestamos, entre aspas, adoração àquilo a ponto de falar de noite e dia? Arranhou o carro novo, você já nem dorme direito aquela noite. Então, da mesma forma que nós encontramos prazer no carro, nós precisamos encontrar prazer nele. Porque ele ofereceu algo a nós, o quê? A salvação. Ele deu o seu próprio Filho. E nós precisamos conhecer esse Deus para encontrar prazer nele. Saber quem ele é. E esse era o grande a acusação de que Jesus fez para a mulher. Né? Vocês samaritanos não conhecem quem vocês adoram. Sim. Mas nós conhecemos. Então esse é o grande passo, né? Um passo importante para prestar ali uma adoração verdadeira a Deus. Né? E onde a gente pode conhecer a Deus? O melhor lugar para a gente conhecer a Deus é na palavra dele. Né? Não tem como a gente encontrar algo sobre Deus e descobrir quem ele é fora daquilo que ele já deixou escrito para nós. Né? Porque às vezes as pessoas estão atrás de revelação de Deus, a Bíblia é ela. Exatamente. A revelação de Deus está ali, está escrito, está na frente nossa. E o Jesus ele fala isso para os samaritanos. De fato, às vezes vocês estão perguntando na onde? E Jesus está dizendo, não, cara, o segredo não é na onde. O segredo é saber quem vocês adoram e como vocês adoram. Então, assim, o que às vezes a gente perde um pouco em relação à adoração é porque às vezes a gente não sabe quem nós adoramos ainda. Nós não temos conhecimento de quem nós adoramos. Gente, saber que Jesus morreu na cruz por mim, saber que Jesus andou nessa terra e fez milagres, saber que Deus criou o mundo, saber que agora o Espírito Santo está aqui, isso não é suficiente para dizer que você conhece Deus. Jó tinha informações de Deus, mas eu acho legal quando Jó fala assim, antes eu o conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Agora eu ando com ele, eu tenho andado com ele. Então, assim, existe uma diferença. O adorador, ele não vive de informação, ele vive de relacionamento. Nossa, muito, muito top isso. E interessante, uma coisa que Jesus deixa claro aqui também, é que Deus ele não está procurando um bom orador, ele não está procurando um bom leitor das Escrituras, ele não está procurando um bom jejuador, que foi os 3 temas das disciplinas espirituais. Jesus nos chamou e nós fomos criados para adoração. Deus ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Às vezes eu ouvia que a parte mais importante do culto era a palavra, né? Não, agora a parte central é a palavra. Embora nós temos um ministério de ensino muito, na minha opinião, muito forte, né, nesse sentido, direcionado para a área do ensino, nós entendemos que a parte mais importante, não só do culto, mas de toda a nossa vida, é a adoração. Verdade. Por que eu estou falando isso?
Por que nós lemos a palavra de Deus? Ela tem um fim, ela tem um propósito, para conhecer a Deus e adorar a Ele. Sim. Por que nós jejuamos? Para matar a nossa carne, encher mais de Deus e adorar a Ele. Por que nós oramos? Para manter comunhão com Deus e também conhecê-lo, ouvir o que Ele tem para falar e a gente possa andar na direção do Senhor e, assim, adorar a Ele. Ou seja, todas essas disciplinas espirituais apontam para uma, que é a adoração. Tem a ver com o nosso ser. Sim. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu sou. Deus nos chamou para ser adorador. Não para ter adoração, não para fazer adoração, mas para ser adorador. Nós lemos a palavra de Deus, oramos, jejuamos, para cada vez mais tornar um adorador segundo a vontade de Deus. Isso. Aqueles que de fato Ele está procurando. E uma coisa que a gente precisa pensar, que às vezes a gente talvez foi até disciplinado, ensinado assim, é que fazer essas 3 práticas, né, esse tripé que eu costumo dizer, né, do cristianismo, que é leitura da palavra, oração e jejum, é para nos fortalecer. Não, eu tenho que jejuar porque no mundo espiritual e tal. E aquilo, não. Retaliação, né? É, isso, gente. Não tem a ver com isso. As disciplinas espirituais, elas são esse tripé que vai segurar em cima a adoração. Porque entende uma coisa, no céu, agora, nesse momento, está acontecendo uma coisa lá, congresso, pregação, tem uma sala de oração constante, os anjos, Jesus e Deus estão de jejum. Claro que não. No céu tem uma coisa acontecendo 24 horas por dia, e se chama adoração. No céu, eles estão constantemente adorando a Deus pela sua santidade, constantemente declarando que Deus é santo. E no céu, quando a gente for para lá, o que vai ter lá é adoração. Exatamente. Então, jejuar, leitura da palavra e oração só nos ajuda a nos tornar o que nós somos criados para ser, adoradores. E aí, galera, como o pastor Eric falou, no céu tá rolando adoração, cara. Pensa só, o primeiro verdadeiro adorador, ele foi Adão. E ele não estava indo para a igreja, ele não estava lendo a Bíblia. O que ele estava fazendo? Ele estava vivendo, cara. Porque não era o que ele podia fazer, quem ele era. Então, tudo que ele fazia expressava adoração. Sim. Então, quando nós encerrarmos essa nossa vida e formos para a presença de Deus, nós vamos entrar em um lugar de adoração a Ele. Eu costumo falar que lá no céu a gente não vai ficar igual aqueles anjinhos de gesso, não, tocando arpinha, aquelas coiseiras, não. O que vai acontecer durante a eternidade? Eu acredito que na mesma coisa que acontecia lá no Éden, nós vamos viver uma vida sem pecado e esse estilo de vida, ele vai expressar adoração ao Senhor, porque adoradores estarão fazendo alguma coisa e essa coisa, consequentemente, será adoração. Sim. E quando Jesus ele vai lá para João, lá em Apocalipse, no capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia aí, Jesus ele fala o seguinte, no capítulo 4, versículo 1, fala assim, ó, depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Uau. Aquele que estava sentado era com aspecto semelhante de jaspe, de sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro, do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, diante deles estavam acesas lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, diante dele havia algo, parecia como um mar de vidro. E aí, quando a gente pula aqui para o versículo 8, falando dos seres, fala ali, cada um tinha seres ali voando, cada um tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetiam sem cessar, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E ele começa a falar de mais seres ali, expressando adoração ao Senhor. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, cara.
É como se Jesus, essa voz, né, a qual está falando aqui, chegasse para João e falasse: vem para cá, cara, que eu vou mostrar para você o que está acontecendo aí. Legal. Irmãos, pensa, olha as circunstâncias de João. Sim. Ele está numa ilha, na ilha de Patmos, trancado. Ele está lá preso pelo Estado de Roma, pelo Estado romano. Todo mundo sofrendo perseguição e ainda iria vir perseguições piores para frente. Viu todos os seus companheiros de ministério serem mortos e martirizados. E aí Jesus chama ele para sondar o céu, cara. Meu Deus. E aí ele... Quase que uma Meu Deus, cara. injeção de ânimo, meu filho. Aí ele vai para lá, ele enxerga todo mundo adorando a Deus. Nossa. Ele enxerga um Deus sentado no trono. Ele está no controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, nós precisamos trazer essa atmosfera do céu para a terra. Enquanto nós não chegarmos lá, nós trazemos essa realidade que já acontece no céu para a terra. Por quê? Nós não vamos esperar chegar lá para ser adorador. Aqueles que já são, é que irão ter contato com essa realidade. A verdade é que esse preparo vai começar aqui. Exato. Sabe? Por que Jesus está deixando João ver isso? Para que João tivesse deixado escrito para nós. O Lan leu ali Apocalipse capítulo 4, né? No Apocalipse capítulo 7, no versículo 11, João também vai citar situações essas. Ele fala assim, ó: e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus. Aleluia. Sabe? Então, assim, tá rolando uma adoração sincera e verdadeira. E aí nós estamos aqui na terra. E agora, nós precisamos pensar, por que Deus, na sua infinita glória, graça, amor, sendo adorado constantemente, precisa olhar para a nossa adoração? O que faz de nós especial, mais especial do que está rolando lá no céu já? Sabe? Então, ser esse adorador que Jesus falou para aquela mulher samaritana, de fato, é algo que é necessário, se nós quisermos começar a viver já o céu na terra. E às vezes a gente pode pensar, né? Eu preciso fazer algo tão grande para chamar a atenção de Deus, cara. Ou eu, quando eu faço, agora eu vou chamar a atenção de Deus. E eu, quando leio, eu gosto um pouco do livro do Apocalipse, né? Justamente porque a revelação de Cristo em Apocalipse, na escatologia, é algo fantástico, cara. Deus não precisa da minha adoração, cara. Ele não precisa, ele tá tendo lá, ele não necessita, ele não vai ficar mais fraco. Não é igual aquele desenho, como é que chama? O Frost. É Frost, né? Isso, Jack Frost. Isso, e aí ele tem o malvado lá, ele precisa que todo mundo desacredita e tenha medo para que ele venha se fortalecer. E os outros lá precisam também que eles acreditam nele para ele ficar mais forte, né? Tanto que do meio para o final, os personagens eles começam a ficar mais fracos porque as crianças deixam de acreditar na existência deles. Sim. Deus não é isso, gente. Deus não tem isso. Ele é, ele era, ele sempre será. E Deus, o Senhor não precisa da minha adoração. Mas Ele olhou para nós e Ele fez de nós adoradores. E o fato dele ter nos escolhido para isso já faz com que eu adore. Verdade. Já faz com que eu busque a Ele, eu tente de alguma forma fazer algo que lhe agrada, porque Ele é um Deus misericordioso e Ele já está rodeado de adoração. Fala, Senhor, eu quero me juntar a isso, eu quero me juntar a essa realidade e trazer essa atmosfera para a terra, né? Essa atmosfera de adoração. No livro do Bill Johnson, ele vai usar uma referência sobre adoração. Ele diz assim que num dia de inverno muito forte ali nos Estados Unidos, eles criaram uma estufa, fizeram uma estufa. E dentro dessa estufa eles começaram a plantar diversas flores raras, né? E deixaram elas ali. E aí, todo ao redor daquele lugar estava morto, porque o inverno castigava aquela cidade, mas dentro daquela estufa havia vida. Então, assim, o que é adoração? Adoração é isso. Às vezes você vai olhar as coisas ao seu redor e tudo vai parecer que está morto. Mas quando você é um adorador, você está vivendo naquela atmosfera a vida aonde você está presente. A vida onde você foi implantado. Certo? Então, assim, como saber se de fato eu sou um adorador? Meu amigo, quando você toma banho, como que você sabe que você está limpo? Porque você ficou 1 hora no banho?
Porque você usou o sabonete de uma posição diferente? Porque fez bastante espuma? Não. Porque quando você sai do banho, você sente que você está limpo. Como que eu sei que eu sou um verdadeiro adorador? É porque quando eu saio daquele ambiente de adoração, eu continuo sendo adorador. Eu continuo sendo quem Ele me chamou para ser. Exatamente. E essa percepção, ela é importante, cara. E não tem a ver com expressões exteriores, né, cara? O negócio que você falou não tem a ver com muito sabão. Tem pessoas que gostam de sabão só. O que é, na minha visão, o que seria se encher de sabão? É fazer as coisas para impressionar, cara. Sim. É fazer tudo bonito. É fazer algo metódico. Né? É igual os fariseus faziam. Tem uma parábola que Jesus conta, onde está ali um publicano, um fariseu e um publicano orando a Deus. E ali está o fariseu seguinte, batendo ali, orando: Senhor, graças te dou, Senhor. Porque eu não sou como aquele publicano. Eu oro X vezes ao dia, eu jejuo, eu não cometo adultério, eu sou uma bênção. Eu dou dízimo, eu canto muito bem, eu não falto ensaio, eu chego na hora, Senhor. Eu não sou como aqueles lá que não vêm nem no culto direito. Mas aquele cara que está lá, o publicano, está batendo no peito e falando assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Ser propício a mim, tem misericórdia porque eu sou um pecador. Sim. Ou seja, não tem a ver com fazer muito sabão. Ô, irmão, para de fazer sabão, cara. Para de querer a performance. Mas Deus ensaboado aí. Fica ensaboado, né? Vamos usar essa gíria agora. Para de fazer sabão, cara. Porque Deus olha o coração, cara. Deus olha se de fato a pessoa está limpa. Tem um versículo de Mateus 15, em Marcos 7 também, é ali o mesmo contexto, onde Jesus ele fala ali para os fariseus, e ele cita uma passagem de Isaías, onde ele diz assim: olha, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sim. Jesus ele não se impressiona com as coisas, irmãos. Jesus não se impressiona com o sabão. Deus não se impressiona com o sabão. Igual nós falamos, no céu está cheio de adoração. Ele sonda os nossos corações. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Ou seja, vocês ficam cheios de sabão e esquecem de sair limpos, esquecem do que realmente importa. Ou seja, Deus, ele sonda os nossos corações. Verdade. Tem a ver com o coração, cara. Quando a palavra de Deus ela tem como esse ensinamento, né, e dentro da cultura judaica também tem isso, de que o coração ele é a fonte da vida, né? O coração ele é o ser, é a fonte de todo o ser. É por isso que tem um Provérbios, né? De tudo quanto guardares, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida, né? Sim. Então, o coração, se você faz coisas externas, mas aquilo não reflete o prazer, lembra do prazer que é interno, que é algo gerado dentro? É hipócrita. Muito. E quando a Bíblia usa a palavra hipócrita aqui, sabe o que ela significa? Ator. Naquele contexto, a hipocrisia é uma palavra que é designada aos atores, ou seja, você está só atuando, você está numa performance. Então, Cristão Brad Pitt. Cristão Hollywood. Cristão Hollywood. Então, tome cuidado com isso. Sempre olhe para dentro. Sempre olha para... Quando você entender quem você é em Deus, você vai fazer como esse exemplo que o Eric trouxe, que eu achei demais, cara. É criar uma estufa. Essa estufa é um ambiente de adoração. Não importa o que está acontecendo, se é neve em volta, se é dor em volta, se é guerra, se é... Quando eu estou dentro dessa estufa, em adoração ao Senhor, eu vou ser influenciado por essa atmosfera de adoração. Cara, o resto não importa. Nada que está ao meu redor vai me atingir. Já era, cara. Danificar a minha vida. Entendeu? Se você está entendendo, gente, que estão falando, depois você comenta aí, tá? Para de fazer sabão. Beleza? Comenta aí, porque o pessoal não vai entender nada. Daí eles vão ver o vídeo, porque eles vão falar, mas o que será que significa para de fazer sabão? Ensaboado. Para de estar ensaboado. O que será que significa? Então não esquece não. Solta o comentário aí depois, aí, para de fazer sabão. Exatamente. E aí, ainda nesse contexto da mulher samaritana, além de Jesus falar o quem, né, quem nós devemos adorar, conhecer, sim, ele também fala o como. Isso. Como adorar. Cara, primeiramente, cara,
Deus procura pessoas que adoram em verdade. O que é adoração em verdade? Não é uma adoração fantasiosa, é algo racional. Gente, a palavra adoração, no grego e no hebraico, ela tem nomes diferentes, mas o sentido é o mesmo. Ela significa prostrado. Prostrado, sabe? E é igual o Lan disse, a respeito aqui, quando ele está usando o exemplo do publicano e do fariseu. A Bíblia diz que ambos oram, mas só um está prostrado. A Bíblia diz que ambos estão fazendo o costume que eles tinham de oração, de estar no templo, de adoração, mas somente um está prostrado. Quem é? Aquele que está abrindo seu coração, que é o publicano. Esse está adorando de fato em verdade. Por quê? Porque ele entendeu quem ele é. Por isso que Jesus vai dizer para nós, gente, precisa ser algo em verdade. Porque se for algo em verdade, é algo racional. E quando a gente raciocina isso, a gente entende que se no céu está havendo 24 horas de adoração, a minha adoração não pode estar limitada a 2 horas de culto. Ela precisa ser constante, como é no céu. Então, estou lavando uma louça, estou adorando. Exato. Estou no meu trabalho, estou adorando. Estou fazendo as coisas que eu preciso fazer com excelência, eu estou adorando. Também é forma de adoração. Então, não é joelhos dobrados, é coração prostrado. Interessante, que tem um texto que todos nós conhecemos, de Romanos 12:1, que fala para a gente prestar um culto, né? Rogo-lhes, meus irmãos, Romanos 12:1. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nós vamos nos oferecer, porque a adoração não tem a ver com o externo ou com aquilo que eu faço, mas tem a ver com quem eu sou. Ou seja, o sacrifício é vivo, não é sacrifício morto. É o sacrifício vivo. Isso tudo em adoração, porque o culto ele é racional. Nós precisamos entender, a gente quer levar para o lado espiritual de tudo. Amém. O que aconteceu? Não sei, mas o culto foi uma benção. Por quê? Não sei. Pregou o quê? Não sei, mas foi uma benção. A palavra foi uma benção. Qual parte? Não sei, foi uma benção. Não, meus queridos. Ou seja, o culto ele tem que ser expressado de forma racional, porque nós somos esse sacrifício vivo. Então, o primeiro ponto do como adorar em verdade, de forma racional. O segundo ponto é adorar em espírito. O que seria isso? Adoração em espírito, uma adoração de inteireza de coração. Assim, uma adoração verdadeira. Sabe qual que é o problema nosso, muitas das vezes, que a gente parece que é um adorador espiritual, mas às vezes não tem sido, porque às vezes as nossas frases são prontas. É igual nós demos um exemplo da oração aqui, quando nós falamos que a gente está numa roda de oração, em vez da gente, continuar orando, de fato, esperando chegar a nossa vez, não, a gente já fica maquinando o que a gente vai falar. A adoração, quando ela não é em espírito, é mais ou menos isso. Mas o que é uma adoração em espírito? É algo que vai gerar um quebrantamento, lágrimas. Cara, você não vai estar chorando, você vai estar quebrantado para que as pessoas vejam, nossa, como é que aquele irmão é adorador. Não, você vai estar fazendo aquilo, porque você vai entender que, de fato, quem Deus é. Porque adoração é saber quem Deus é. Entende? Exato. E adorar em espírito é isso. Nós demos um exemplo aqui, né? O Lão usou o exemplo de Marcos ali, capítulo 7. O que Jesus estava dizendo? Eles falam bem, eles constroem boas frases, mas o coração deles está longe de mim. Tem até aquele louvor do Judson de Oliveira, né? Senhor, minha oração se tornou sequidão. Sim. E até a minha adoração já não passam de canções, palavras repetidas. Então, às vezes, olha que loucura, gente. Às vezes a sua vida cristã, a nossa vida cristã, às vezes passa por esse momento, cara, de mecanismo, de coisas automáticas, né? De robotizar as coisas, cumprir a agenda. Toma cuidado. E líderes caem muito nesse erro, cara. Nossa. Eu vou porque eu preciso estar lá. Eu vou porque se eu não for, pode acontecer, às vezes, irmãos, eu vou falar para você, sendo sincero, nós somos muitas vezes convidados a chegar nesse lugar, cara. Sim. Mas nós precisamos lutar contra esse sentimento. Porque entendendo quem Deus é, quem nós somos, o que Ele quer que nós façamos, eu preciso entender. Eu vou adorar,
E isso expressa até mesmo, como o Eric disse aqui, o interior. Cara, quando você pega ali a vida de Abel e Caim, cara, os dois ofereceram algo a Deus. Sim. Mas Deus rejeitou um e ele aceitou o outro. Verdade. Caim, ele oferece ali os matos, né? Eu gosto de falar, oferece os matos para Deus de qualquer jeito lá. Abel não, ele escolhe a melhor do seu gado, ali, das suas ovelhas, as primícias, e ele oferece a Deus. Mas a palavra de Deus fala que ele rejeitou a de Caim. E ele aceitou, e não rejeitou a oferta. Você vai ler lá em Gênesis 4 isso aí. Fala assim, ó, Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Aceitou Abel e a sua oferta. Por que ele não falou só da oferta, mas falou o nome da pessoa? Porque a oferta está ligada ao coração do ofertante. Sim. A adoração é a expressão do adorador. Ou seja, aquilo que você faz vai revelar dentro do seu coração. Por mais que você só fique enchendo sabão toda hora, uma hora vai revelar quem você é de verdade. Você pode performar muito bem, falar as frases bonitas, mas em algum momento aquilo que está no seu coração vai ser revelado. Se de fato é um adorador verdadeiro e adora o Senhor com o coração, né? Ou se não, se é só encheção de sabão mesmo. Verdade. E aí não adianta você ficar de joelhos prostrado, mas o coração permanecer de pé. É aquilo que a Bíblia diz. Eu não quero que vocês rasguem as suas vestes. Eu quero que vocês rasguem os seus corações. Nossa, Deus do porque céu. O adorador vai fazer isso. Ele vai abrir o coração. Eu tenho uma história assim que eu acho muito legal, que eu lia no livro do Alessandro Vilas Boas, chamado Quem é Jesus? E ele usa o exemplo lá dos filhos de Corá. Para quem não sabe, a história de Corá é a seguinte. Ele era primo de Moisés e Arão, e ele não concordava com a liderança deles, e nem com o sacerdócio de Arão. Ele achava que estava errado, que eles estavam fazendo aquilo para bem próprio. E aí, então, ele foi colocar ambos à prova. E aí Moisés diz, então se de fato nós estamos errados, que o Senhor julgue diante de nós a nossa causa. E aquele que deu o Senhor achar certo, que ele abra a terra e que engula quem tiver errado. E qual foi a consequência? Que Corá, junto com Datã e outros que se levantaram, e mais 250 levitas, foram engolidos. Porém, a Bíblia diz que os filhos deles foram poupados. E aí você pensa assim, esses homens, filhos de Corá, eles tinham tudo para talvez ser os rebeldes. Tinham tudo para se levantar, que isso está errado. Só que a Bíblia vai dizer que não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, eles se tornaram exemplo de adoração. Por quê? Quando você pega ali do Salmo 42 até o 49, foram eles que escreveram. Olha lá os salmos que são escritos. Fora ainda o Salmo 85, o Salmo 84, eles escreveram praticamente mais de 10 salmos. A Bíblia diz que quando foi construído o tabernáculo, eles serviam lá. Quando foi construído o templo, eles serviam lá. E sabe o que é o mais interessante? É que eles não tinham direito mais ao acesso para entrar dentro do santo. Eles só podiam entrar no átrio. Mas, mesmo assim, ainda que de fora, eles adoravam em espírito e em verdade. Por quê? Porque, como nós dissemos, adoração não tem a ver com o contexto a qual eu estou inserido, mas sim com o meu coração de adorador que está adorando Deus. E aí, quando você olha para a vida desses homens, eles escreveram adorações que, meu Deus, não tem como você não olhar e não ver Deus na vida desses adoradores, que poderiam ter tomado uma linha diferente. Então, nós precisamos entender que a forma de adoração, ela precisa ser em verdade, de forma racional. E ela precisa ser em espírito, de forma de entrega de coração, de inteireza de coração. E não ser pessoas que usam de metodologias ou de formas porque querem mostrar algo que não estão vivendo. E aí nós podemos ser contados com os pecadores, porque daí ele pode olhar para nós e falar, vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E essa não é a pessoa que nós queremos nos tornar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, que tema maravilhoso, cara. Que tema maravilhoso. Mas nós precisamos encerrar. Sim. Né? E eu espero que tudo isso que nós falamos, de alguma forma, possa edificar a sua vida. Verdade. Se você não venha ser algo somente para ouvir, para passar o tempo, lavar uma louça, mas que venha ser algo que você venha colocar em prática na sua vida. E fazer um parâmetro, né? Poxa, eu estou aqui, não, isso aqui assim, isso aqui eu preciso corrigir e tal. E eu tenho certeza, irmãos,
tenho certeza, de fato, certeza absoluta, que nós percebendo esses princípios, esses detalhes, isso vai fazer com que a nossa vida de adoração, nosso ser adorador, vai se tornar mais próximo daquilo que o Senhor quer de nós. Verdade. Amém? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Tá? Compartilhe no grupo da sua célula, da sua igreja. Não fique com vergonha, não. Manda lá. Curte esse vídeo. Comenta aqui embaixo aquilo que nós colocamos, né? Hashtag ensaboado. Tá? Hashtag ensaboado. Comenta aí embaixo aí. Isso. Então, eu tenho certeza que isso vai edificar mais pessoas. Tá joia? Pessoal, é isso aí, tá? Muito obrigado mais uma vez, como o Lan já disse aqui, de vocês estarem junto com a gente aí nessa onda do discipulado. E se você ainda tiver alguma dúvida, alguma coisa, corre lá no YouTube e assiste os 3 primeiros vídeos que a gente já postou sobre leitura da palavra, sobre oração, sobre jejum, porque tudo isso vai te apontar e te ajudar a se tornar um adorador. Amém. Deus te abençoe e fica com Deus. Até mais.